A Era de Paz e Abundância Universal, a Idade de Ouro, começou com uma traição sangrenta e foi governada por um Deus que devorava os próprios filhos. Lembre-se da versão oficial: um mundo sem guerras, trabalho ou sofrimento, onde a terra produzia frutos por si só. Esta é a imagem popular do reinado dos titãs. Mas esse paraíso foi construído sobre as ruínas do primeiro golpe divino da história. Seu fundador, Cronos, chegou ao poder ao derrubar e mutilar seu próprio pai, Urano. A arma dessa traição não foi uma espada, mas uma enorme foice de adamantina com bordas serrilhadas, forjada pela própria terra. Com ela, Cronos não apenas derrotou, mas castrou seu pai, alterando para sempre as leis do universo. E para manter o trono, este mesmo governante da Idade de Ouro engolia sistematicamente seus filhos recém-nascidos. Por trás da fachada de harmonia, escondia-se um medo primitivo e uma crueldade monstruosa. Quem eram realmente esses deuses e por que sua história foi reescrita a ponto de se tornar irreconhecível? Esta investigação responderá à pergunta principal: por que os titãs, que governaram em uma era de abundância, foram apagados da história como monstros? A resposta está nas seções 7 e 8. A chave para o mistério está em dois paradoxos. O primeiro: como Cronos, que derrubou um pai tirano por aprisionar seus filhos, pôde cometer um ato ainda mais monstruoso e devorar seus próprios herdeiros, o que leva um herói libertador a se transformar em um monstro paranoico. A psicologia de Cronos funciona como um eco em um desfiladeiro profundo. Seu próprio grito de traição retornou a ele na forma de uma profecia, e ele confundiu esse eco com a voz de um novo inimigo. A resposta para essa pergunta será revelada na seção 4. E a segunda pergunta, ainda mais importante: como os olimpianos, que chegaram ao poder por meio de engano e de uma guerra devastadora de 10 anos, ganharam a reputação de deuses justos? Por que os titãs, que governaram em uma era pacífica, foram transformados em monstros, enquanto seus vencedores, que iniciaram seu caminho com uma conspiração, se tornaram símbolos da ordem? O mecanismo dessa falsificação histórica será desvendado nas seções 7 e 8. Isto não é apenas uma recontagem de mitos. Ao final desta investigação, você terá um arsenal, 7 etapas cruciais que transformam a confusa história dos titãs em um claro manual sobre a tomada e manutenção do poder. Você entenderá porque Cronos não era apenas um monstro, mas uma figura trágica, refém de seu próprio medo. E porque Zeus não foi um libertador, mas um político calculista que conduziu uma brilhante campanha de propaganda. Você verá que esta não é uma fábula sobre o bem e o mal, mas um ciclo eterno de luta pelo trono, que se repete na história inúmeras vezes, e cujos mecanismos funcionam até hoje. Nosso arsenal começa com a primeira etapa, como um mundo aparentemente perfeito continha as sementes de sua própria destruição. A revelação na próxima sessão. Como um cosmo estruturado pôde nascer do caos absoluto? O universo começou com a primeira separação. Gaia, a Terra, separou-se de Urano, o céu. A união deles gerou a primeira geração de deuses. Primeiro, os 12 titãs, depois os ciclopes de um olho só
e os hecatônquiros, 3 filhos, cada um com 100 braços e 50 cabeças. Parecia que a ordem estava estabelecida, mas Urano, o deus do céu ilimitado, temeu o poder ilimitado de seus filhos. Esse medo levou ao primeiro ato de tirania divina. Ele aprisionou à força seus filhos feios no Tártaro, nas entranhas mais profundas da terra. Ao trancá-los no corpo de sua esposa, Urano não sabia que a transformara em sua pior inimiga, que já começava a preparar uma conspiração. O que levou Gaia, a terra, a se voltar contra seu marido? Ela sofria de uma dor física insuportável. Suas entranhas se tornaram um foco de inflamação por causa dos filhos aprisionados dentro dela. Essa dor era como um fogo interno que não podia ser ignorado. Mas Gaia não apenas implorou a Urano pela libertação. Ela começou a agir. Ela se dirigiu aos seus filhos que restavam em liberdade, os titãs, com um apelo direto à rebelião. O plano não era a libertação, mas uma mudança completa de poder. Foi a primeira conspiração da história, onde o ressentimento e a ambição dos filhos foram usados como arma. Lembre-se de quando o ressentimento o levou a tomar uma medida radical que antes considerava impossível. Por que os poderosos titãs não se rebelaram todos juntos? Eles estavam paralisados pelo medo primitivo. Urano não era apenas um pai, era um monarca absoluto, e ir contra ele significava ir contra a própria ordem do mundo. Os titãs permaneceram em silêncio, todos exceto um. Cronos, o mais jovem dos 12 titãs, respondeu ao chamado da mãe. Não foi um ato de indignação geral, mas a decisão pessoal de um filho, o mais subestimado de todos. Cronos era movido não apenas pelo ódio à tirania do pai, mas também por uma ambição calculista. Este é o nascimento não de um herói, mas de um revolucionário. E a mãe não apenas lhe deu o plano, mas também forjou para ele uma arma de suas próprias entranhas. Com que arma se pode ferir o céu incorpóreo? Gaia criou de suas profundezas uma substância cinzenta, a adamantina, e com ela forjou uma enorme foice com dentes afiados. Mas não era apenas um metal resistente. A adamantina era considerada o material do qual as próprias leis do universo são feitas. Com ela, era possível não apenas ferir, mas editar a realidade. Essa foice se tornou o símbolo de como a própria natureza se rebelou contra uma ordem despótica. Ela provou que nem mesmo os deuses são invulneráveis. A conspiração estava pronta, a arma forjada. Restava esperar a noite, quando o céu descesse à terra para um abraço, sem saber que seria o último. A emboscada funcionou perfeitamente. Urano, o deus do céu, desceu à terra, cheio de amor, e nesse momento se tornou vulnerável. Cronos o agarrou com a mão esquerda e com a direita desferiu um golpe com a foice de adamantina. Mas não foi apenas um ferimento, foi uma castração. No mundo antigo, tal ato significava a aniquilação completa. A privação não apenas da descendência, mas do poder criador, do status, da própria essência. Cronos não apenas derrotou o pai, ele o apagou como governante. Esse golpe estabeleceu um novo padrão para a troca de poder, não uma competição, mas uma humilhação total.
Cada gota de sangue de Urano que caiu na terra sibilou, e desse solo fervente nasceram as Eríneas, as deusas da vingança, um lembrete eterno do primeiro crime. Cronos se tornou o novo rei. Mas seu primeiro decreto mostrou que ele aprendeu com o pai não apenas o desejo pelo poder, mas também seu principal medo. Como uma idade de ouro pôde nascer de um ato tão sangrento? À primeira vista, o objetivo foi alcançado. Os titãs se tornaram os novos governantes, e uma era de abundância começou. Mas o que aconteceu com os ciclopes e os hecatônquiros, por quem a rebelião formalmente começou? Cronos não os libertou. Ele os deixou no Tártaro, temendo seu poder tanto quanto seu pai. O libertador manteve a prisão de seu predecessor. É como tomar uma fortaleza, mas deixar a principal máquina de cerco trancada no porão, com medo de que um dia ela seja virada contra você. Esse ato revela seu verdadeiro motivo. Ele não lutava por justiça, mas pelo poder absoluto. Ele pensou que havia se protegido, mas a profecia já havia sido proferida. O mesmo destino de seu pai o aguardava, mas de uma forma ainda mais terrível. O que aconteceu com os genitais cortados de Urano? Cronos os lançou para longe no mar, livrando-se da evidência. Os titãs dividiram o cosmo. Oceano ficou com os rios e Périon com o sol. Parecia que uma nova ordem estável havia chegado. No entanto, da espuma do mar que ferveu ao redor dos genitais, nasceu Afrodite, a deusa do amor. Este é um paradoxo crucial. De um ato da mais brutal violência, nasce a força incontrolável do desejo e da beleza. Seu próprio nome, Afrodite, significa nascida da espuma, uma referência direta à espuma do mar, Afros, da qual ela surgiu. Ela se tornou um lembrete vivo do pecado original de Cronos. E enquanto os titãs dividiam o poder, não perceberam que uma força que não obedecia às suas leis havia entrado no mundo. Já aconteceu de suas ações mais destrutivas levarem inesperadamente a algo completamente novo e imprevisível? Por que Cronos, o poderoso governante da Idade de Ouro, vivia em constante terror? Seus pais, Gaia e Urano, lhe deram uma profecia. Ele sofreria o mesmo destino e seria derrubado por seu próprio filho. Mas não foi apenas uma previsão. Foi um programa psicológico. Sabendo com que facilidade ele mesmo traiu o pai, Cronos começou a ver um traidor em todos. A profecia não lhe revelou o futuro. Ela envenenou seu presente. Ele se tornou refém de seu próprio crime, estabelecendo duas leis eternas da tragédia divina: medo e traição. Ele olhava para seus futuros filhos e não via herdeiros, mas carrascos. Esse medo o levaria a tomar uma decisão que, em sua crueldade, superaria até mesmo o crime de Urano. Ele decidiu enganar o destino, mas seu método de lutar contra a profecia se tornaria a razão pela qual ela se cumpriria. Como o governante da Idade de Ouro pôde chegar a tal ponto? Seu pai, Urano, apenas aprisionou seus filhos. Cronos foi além. Ele não apenas os isolou, ele os engolia inteiros, um por um, logo após o nascimento. Isso não é política, é terror metafísico. A tirania de Urano foi uma tentativa de trancar o fogo em um baú. A tirania de Cronos
Foi uma tentativa de beber o fogo para destruí-lo, sem entender que ele o queimaria por dentro. Ele tentou não apenas vencer, mas anular a própria existência de seus herdeiros, enganar o próprio destino. Esse ato de controle absoluto teve o efeito oposto. Transformou sua esposa e irmã, Reia, de uma aliada leal, em uma inimiga secreta. Ele estabeleceu um ritual cruel, sem suspeitar que sua previsibilidade se tornaria sua principal vulnerabilidade. Como uma ação tão monstruosa se tornou a norma? Nasce a primeira filha, Héstia, e Cronos a engole imediatamente. Em seguida, o mesmo destino acontece com Deméter, Hera, Hades e Poseidon. 5 vezes. A cada filho engolido, Cronos não se tornava mais forte, mas mergulhava mais fundo na loucura. A Idade de Ouro continuava, mas seu governante se transformou em uma prisão viva para seus filhos. Ele se tornou, ao mesmo tempo, rei e carcereiro, governante e túmulo. Para manter o poder no presente, ele destruía metodicamente seu futuro. Esse sistema parecia confiável para ele, mas ele não considerou o fator principal: o desespero de uma mãe. Lembre-se de um momento em que a tentativa de controlar tudo levou ao resultado exatamente oposto. Por que Reia, a rainha dos titãs, suportou por tanto tempo? No início, ela estava desamparada. Cronos era o governante supremo, sua vontade era lei. Qualquer resistência aberta seria imediatamente reprimida, mas sua dor se transformou em astúcia. Quando engravidou pela 6ª vez, ela deixou de ser vítima e se tornou uma conspiradora. Ela não desafiou Cronos abertamente. Em vez disso, buscou o conselho de seus pais, Gaia e o mutilado Urano. Reia fez uma aliança com a mãe de seu marido e com sua vítima. Ela usou a antiga ordem contra a nova, e foram eles que lhe deram o plano para salvar o último filho. O plano era audacioso: substituir um Deus vivo por uma pedra comum. Como foi possível esconder um bebê do rei onividente que esperava pessoalmente o nascimento de seu inimigo? Foi uma operação completa. Seguindo o conselho de seus pais, Reia viajou secretamente para a ilha de Creta. Lá, em uma caverna profunda na montanha Dicta, ela deu à luz Zeus. Logo após o parto, Gaia levou o bebê para escondê-lo. Não foi uma fuga, mas uma ação coordenada de 2 gerações de deuses contra o tirano no poder. O nascimento de Zeus não é apenas o surgimento de mais um filho, é o nascimento da arma da vingança. O tirano ainda não sabia que seu destino já estava selado. Reia voltou para Cronos de mãos vazias, mas com uma pedra enrolada em panos. O destino do universo dependia de o tirano engolir ou não essa substituição. Continua na seção 5. Como Cronos, cuja atenção estava totalmente focada em evitar a profecia, não percebeu uma troca tão simples? Reia lhe entregou a pedra envolta em panos, o ônfalo. Ele, sem hesitar, a engoliu. O tirano estava tão obcecado com seu ritual que agiu automaticamente. Mas isso não foi um simples descuido. A paranoia criou em Cronos uma visão de túnel. Ele estava concentrado não no objeto, mas no próprio ato de engolir, que lhe dava a ilusão de controle. Essa fixação no processo o deixou cego para a troca.
Ao engolir a pedra, Cronos engoliu simbolicamente sua própria derrota. Ele pensou que havia enganado o destino mais uma vez, mas, na verdade, pela primeira vez, ele o cumpriu. Enquanto Cronos digeria a pedra, em uma creta distante, crescia o deus que se tornaria sua ruína. E sua criação foi tudo menos comum. Onde e como se poderia criar um deus sem que o governante do universo soubesse? Segundo o mito, o bebê Zeus foi amamentado pela cabra Amalteia, e as ninfas cuidaram dele. Os guerreiros curetes batiam em seus escudos para abafar seu choro. É uma imagem pastoral de um refúgio acolhedor. Mas não era um refúgio, era um campo de treinamento. A cabra Amalteia, cujo chifre se tornou a cornucópia da abundância e cuja pele se tornou a égide indestrutível, foi a fonte de sua força. Os curetes não eram babás, mas seu primeiro exército, ensinando-lhe a arte da guerra. Ele não foi criado como um refugiado, mas como um futuro rei. Cronos, ao tentar destruir seu filho, criou involuntariamente as condições ideais para seu crescimento. Longe da opressão paterna, Zeus cresceu forte, astuto e livre. Para iniciar a guerra, Zeus precisava de um exército, e esse exército estava no lugar mais inesperado, na barriga de seu inimigo. Como Zeus, já adulto, pôde desafiar sozinho o poderoso Cronos? Um confronto direto seria suicídio. O plano era baseado na astúcia. Zeus conspirou com a Titâne Metis, a deusa da sabedoria. Ela preparou uma poção especial e Zeus, trabalhando como copeiro de seu pai, a misturou em seu vinho. Mas não foi um simples envenenamento. Foi um ato simbólico. Cronos, que havia engolido seus filhos à força, foi agora forçado a regurgitá-los. O mecanismo que ele usou para manter o poder foi virado contra ele. A astúcia venceu a força bruta. Este momento é o nascimento de fato do panteão olímpico. Os deuses regurgitados por Cronos não eram mais bebês, mas adultos e cheios de força. Cronos vomitou 5 deuses e uma pedra. E Zeus instalou essa pedra em Delfos como um monumento à vitória sobre a tirania. Mas a vitória ainda estava longe. O que aconteceu logo após os 5 deuses serem regurgitados? Afinal, eles passaram toda a vida na escuridão, dentro do Pai. Primeiro saiu a pedra, depois Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Héstia. Eles imediatamente reconheceram Zeus como seu líder e salvador. Mas não era apenas uma família. Era um conselho de guerra pronto. Poseidon, futuro senhor dos mares. Hades, futuro governante do submundo. Hera, deusa do poder. Zeus não apenas libertou seus irmãos e irmãs, ele soltou forças que podiam rivalizar com os titãs no controle dos elementos. A partir desse momento, começou a guerra conhecida como Titanomaquia. Durou exatamente 10 anos. O equilíbrio de poder foi quebrado. Os titãs confiavam na força bruta e no poder antigo. Zeus apostou na astúcia e em aliados proibidos. Foi isso que decidiu o resultado da guerra. Por 10 anos inteiros, a batalha dos deuses não teve um vencedor. Como isso é possível? No Monte Olimpo estavam Zeus e seus irmãos e irmãs libertos, cheios de fúria. No Monte Otris, Cronos e os titãs, possuidores de um poder ancestral. Era um impasse estratégico perfeito, onde a força bruta equilibrava
a força bruta. A guerra poderia ter durado para sempre. O cenário muda quando Zeus se lembra dos outros prisioneiros do Tártaro, os Ciclopes e os Hecatônquiros de 100 braços. Ele entendeu que a vitória não estava na força, mas na tecnologia. Em vez de arrombar a porta, ele encontrou a chave. Zeus os libertou e, em gratidão, os Ciclopes forjaram para ele os raios, para Poseidon, o tridente, e para Hades, o elmo da invisibilidade. Os olimpianos, agora, tinham armas de destruição em massa. Como alguns deuses jovens puderam enfrentar uma geração inteira de governantes experientes? Os titãs confiavam no poder primitivo. Eles atiravam montanhas inteiras nos olimpianos. Sua fúria abalava a terra. Mas a realidade contra-atacou. Zeus lançava raios à distância. Poseidon, com seu tridente, provocava terremotos, destruindo as posições inimigas. Hades, com o elmo da invisibilidade, semeava o caos na retaguarda dos titãs. Não era mais uma batalha de exércitos, mas uma série de ataques tecnológicos precisos. Os olimpianos venceram não porque eram mais fortes, mas porque lutaram de forma mais inteligente. Os hecatônquiros, por sua vez, tornaram-se sistemas vivos de artilharia. Cada um dos 3 gigantes, com suas 100 mãos, atirava centenas de rochas simultaneamente, suprimindo qualquer resistência. O equilíbrio de poder foi quebrado. Por que o próprio Cronos não usou essa arma? Ele mantinha os Ciclopes e os Hecatônquiros aprisionados, continuando a política de seu pai. À primeira vista, foi uma decisão pragmática para manter a ordem. Mas a verdadeira razão era outra. Essas criaturas eram um lembrete vivo de seu pecado original, a derrubada de Urano. Ele não os temia como uma ameaça, mas como um símbolo que poderia minar a legitimidade de seu poder. Ao libertá-los, Zeus não atingiu o exército de Cronos, mas a própria base de seu governo. E ele recebeu o apoio da própria terra. Gaia, que literalmente gemia de dor carregando em suas entranhas os filhos aprisionados, ficou do lado de Zeus. Você já enfrentou uma situação em que um erro antigo voltou para assombrá-lo no pior momento possível? O que levou Poseidon e Hades, os irmãos mais velhos, a reconhecerem Zeus como líder? Não foi apenas gratidão pela salvação. A liderança de Zeus foi reforçada pelo controle da arma principal. Foi a ele que os Ciclopes entregaram os raios, o argumento mais poderoso em qualquer disputa. Ele se tornou não apenas o primeiro entre iguais, mas o detentor do poder decisivo. Mesmo antes da queda dos titãs, a fundação da ordem olímpica foi estabelecida. A divisão do mundo em 3 esferas de influência-chave, céu, mar e submundo, não foi uma recompensa pós-guerra, mas parte do plano de guerra. Foi uma tomada de poder bem planejada. A aliança foi formada, as armas obtidas. Tudo estava pronto para o golpe final que encerraria para sempre a Era dos Titãs. 10 anos de guerra. Que golpe final poderia esmagar os imortais? Não foi apenas uma batalha, mas o uso em larga escala de novas armas. Do Olimpo, Zeus lançava raios, Poseidon abalava a terra e os hecatônquiros despejavam uma chuva de 300 rochas simultaneamente sobre os titãs. Mas isso era apenas a ilusão de uma vitória tática. A realidade era mais assustadora. Segundo Hesíodo,
Foi um cataclismo de escala universal. A terra queimava, os oceanos ferviam, as florestas ardiam e o próprio Tártaro tremia. O calor dos raios de Zeus era tão intenso que o caos primordial começou a ferver, violando as leis fundamentais do universo. A vitória foi alcançada não pela força das armas, mas pela disposição de levar o mundo à beira da aniquilação. Os novos governantes foram definidos não pela bravura, mas pela prontidão para a destruição total. E o pior aguardava os derrotados. Por que os vencedores não mataram os titãs? Por que criar uma prisão eterna para inimigos imortais? A versão comum: os deuses são imortais, só podem ser neutralizados. O Tártaro, um abismo sob a terra, cercado por muros de bronze e guardado pelos hecatônquiros, parecia a única solução. Mas não era uma prisão, era um instrumento político. O confinamento no Tártaro foi um ato de aniquilação simbólica. Os titãs foram lançados a uma profundidade tão grande sob a terra que uma bigorna de bronze levaria 9 dias e 9 noites para chegar lá. Eles foram apagados do mundo dos vivos, transformados em uma história de terror para as gerações futuras. O Tártaro se tornou um monumento eterno ao poder do novo regime, onde o simples pensamento de rebelião era punido com o esquecimento. Mas aprisionar os corpos dos inimigos não era suficiente. Era preciso destruir sua reputação. Como a Idade de Ouro de abundância sob Cronos pôde ser governada por um monstro? Essa contradição é a chave para a propaganda de Zeus. Na versão dos vencedores, Cronos era um tirano e seu reinado uma fachada. Os mitos, registrados na era dos Olimpianos, focam em seus crimes. Mas o conceito de Idade de Ouro é mais antigo. Ele descreve o mundo antes de Zeus trazer as guerras. A prosperidade foi declarada estagnação e a estabilidade, tirania. Ao estabelecer sua ordem, Zeus trouxe à humanidade a Idade do Ferro, cheia de sofrimento, mas apresentou isso como o preço da liberdade. A demonização de Cronos foi necessária para legitimar o novo regime, muito mais brutal. Foi sob Zeus que a maioria dos monstros apareceu, e os deuses começaram a interferir ativamente na vida das pessoas. Respondemos por que Cronos se tornou um monstro. Mas por que os outros titãs, que não cometeram seus crimes, também foram apagados? Alguns titãs evitaram o Tártaro. Por que Zeus mostrou misericórdia a Oceano ou Hélio? A explicação simples. Ele puniu aqueles que lutaram e poupou os que permaneceram neutros. A Titânide Estige e seus filhos, poder, força, vitória e zelo, foram os primeiros a passar para o seu lado. Mas não foi um ato de justiça, e sim um cálculo político. Zeus não perdoava, ele os integrava em seu sistema para fortalecê-lo. Ele se casou com titânides como Metis e Temis para absorver a sabedoria antiga. O estabelecimento da ordem olímpica não foi uma destruição, mas uma aquisição hostil. A punição de Atlas, forçado a segurar o céu para sempre, foi simbólica. Zeus fez um dos titãs mais poderosos literalmente sustentar sua nova ordem mundial. Mas um deles continuou a luta mesmo após a derrota. Em 1 minuto, você saberá sobre o destino de Prometeu
e como ele continuou a guerra dos titãs no mundo dos homens. Como pôde acontecer que, após a vitória total dos olimpianos e a demonização dos titãs, o mais reverenciado deles continuou sendo Prometeu? Ele estava inicialmente do lado de Zeus, ajudando-o com conselhos e até mesmo criando os humanos do barro. Parecia ser um súdito leal do novo regime. Mas Prometeu não se assimilou. Ele continuou a rebelião por outros meios. Primeiro, ele enganou Zeus no sacrifício, ficando do lado dos humanos, e depois roubou o fogo do Olimpo. Não foi um simples roubo, mas a transferência de tecnologia divina para a humanidade, a continuação da guerra em um novo campo de batalha. Sua punição, acorrentado a uma rocha, com uma águia bicando seu fígado, foi tão cruel porque Zeus viu nisso uma ameaça existencial. Todos os dias a águia vinha, o fígado se regenerava durante a noite, condenando o titã a uma agonia eterna. Prometeu tornou os humanos herdeiros da sabedoria dos titãs, e esse medo foi a verdadeira razão para o seu cancelamento. De onde, afinal, conhecemos essa história? Nossa principal fonte, a Teogonia de Hesíodo, foi escrita por volta de 700 a.C., na era de domínio total do culto olímpico. Podemos confiar em uma história escrita pelos propagandistas do regime vitorioso. À primeira vista, Hesíodo apenas sistematizou mitos dispersos, trazendo ordem ao caos das tradições orais. Mas é um manifesto político. O poema começa com louvores a Zeus, e todos os eventos levam a um único objetivo: provar a legitimidade de seu poder. As ações de Cronos são descritas negativamente, enquanto as de Zeus, mesmo as cruéis, são apresentadas como justas. Conhecemos a história dos titãs como os olimpianos queriam que ela fosse vista. O mito hurrita de Kumarbi descreve a sucessão de deuses sem essa coloração moral. A demonização é um know-how grego. O que parece ser um mito antigo é, na verdade, um manual de propaganda política. Em vez do confinamento no Tártaro, Atlas recebeu uma punição diferente: segurar o céu. Por que um castigo tão estranho quando Hélio e Selene mantiveram seus postos? A explicação simples: Zeus foi guiado pelo pragmatismo. Atlas era um comandante militar, enquanto o Sol e a Lua eram essenciais para a ordem do mundo. Mas a realidade era simbólica. A punição de Atlas não era tortura, mas um lembrete diário a todos sobre quem era o novo mestre. O poderoso Titã sustentava em seus ombros a estrutura criada por seu inimigo. Zeus usou os titãs restantes como monumentos vivos de sua vitória. Suas filhas, as Pleiades, foram elevadas ao céu como uma constelação, um lembrete eterno do destino de seu pai. A ordem olímpica foi inscrita no mapa do céu estrelado. Você já teve que trabalhar sob o comando de alguém que o derrotou? Os titãs foram a primeira geração de deuses que governaram durante a Idade de Ouro. De onde, então, vem a representação tardia deles na arte como monstros selvagens com pernas de serpente? Poderíamos pensar que é uma evolução natural da mitologia, onde as imagens se tornam mais grotescas com o tempo. Mas essa transformação foi uma política deliberada. A propaganda olímpica misturou ativamente os titãs
com forças mais antigas e caóticas, como os gigantes. Através de frisos de templos e poemas, a ideia foi implantada ao longo dos séculos. Titãs são o caos, olimpianos são a ordem. A transformação dos titãs em monstros foi o ato final de seu cancelamento. No famoso Altar de Pérgamo, a gigantomaquia é retratada, mas o leigo já não via a diferença. A propaganda dos olimpianos funcionou como a mistura de tintas. Pegando a cor pura dos titãs e a cor suja dos gigantes, eles as misturaram por tanto tempo que para as gerações futuras restou apenas uma tonalidade turva de inimigo. Reunimos todo o arsenal. Agora é hora de juntar tudo e dar o veredito final neste drama cósmico. Percorremos todo o caminho, desde o nascimento do universo até o estabelecimento da ordem olímpica. Agora, os 7 capítulos de nosso arsenal se unem em uma cadeia única e inseparável. A tirania de Urano, que aprisionou seus filhos, gerou a conspiração de Gaia e a traição de Cronos. O ato de traição de Cronos, a castração do pai, gerou nele um medo paranoico da profecia. Esse medo provocou sua crueldade monstruosa, o ato de devorar seus próprios filhos. A crueldade de Cronos, por sua vez, gerou a rebelião materna de Reia e o desejo de vingança de Zeus. A vingança de Zeus levou a uma guerra de 10 anos, que terminou com uma crueldade ainda maior, o Tártaro, e uma propaganda total. Não é uma série de acidentes, mas uma reação em cadeia. O poder nascido do sangue está condenado a viver com medo e a se proteger com ainda mais sangue. Esse mecanismo explica por que, para os vencedores, não bastava apenas vencer. Aqui está a resposta final para a pergunta principal de nossa investigação. Os titãs foram apagados da história e transformados em monstros, porque qualquer novo regime que chega ao poder através da violência deve apresentar o anterior como o mal absoluto para justificar seus próprios crimes. Foi a clássica propaganda dos vencedores, necessária para legitimar o poder de Zeus. O mecanismo funcionou em 5 etapas. Primeira, exagerar os crimes do antigo regime, tornando Cronos o monstro principal. Segunda, silenciar suas conquistas, apagando a memória da Idade de Ouro. Terceira, apresentar sua própria crueldade como uma medida necessária e o Tártaro como uma retribuição justa. Quarta, desumanizar visualmente o inimigo, transformando os titãs em monstros com pernas de serpente na arte. E quinta, escrever a história oficial, consolidando essa versão por séculos. Zeus não precisava apenas se tornar rei, ele precisava se tornar um rei legítimo. E para isso, o governante anterior tinha que se tornar não apenas ruim, mas um mal cósmico. Essa tática não envelheceu e é usada até hoje. Este enredo é o arquétipo eterno do ciclo do poder. A história de Urano, Cronos e Zeus é um modelo universal. Urano é a ordem antiga e estagnada que Cronos, o revolucionário, derruba. Cronos, com medo de perder o poder, torna-se ele mesmo um tirano. Ele é derrubado por Zeus, um novo revolucionário que estabelece uma ordem ainda mais rígida. Qualquer revolução, qualquer movimento pela liberdade, carrega o risco
de gerar uma nova tirania. O medo de perder o que foi conquistado leva os líderes a cometerem atos contra os quais um dia lutarão. Este ciclo de poder é como a mudança das estações. A revolução é uma primavera turbulenta, quebrando o gelo do inverno, mas, inevitavelmente, segue-se o verão quente do autoritarismo, que envelhece e dá lugar a um novo outono e inverno, aguardando a próxima primavera. O mito dos titãs é um espelho. Ele mostra que a luta pelo poder raramente é uma história sobre o bem e o mal. Mais frequentemente, é uma história sobre diferentes versões de ordem e sobre a crueldade que seus criadores estão dispostos a cometer. Agora que você conhece toda a história, da Idade de Ouro à propaganda dos vencedores, de que lado você está nesta guerra cósmica? Do lado dos titãs, que tentaram manter uma ordem estável, embora autoritária, a qualquer custo, mas foram vítimas do medo e da traição? Ou do lado dos olimpianos, que lutaram por mudanças e por uma nova era, mas usaram para isso o engano, a crueldade e a reescrita da história? Não pedimos longas dissertações. Escreva nos comentários apenas uma palavra, seu veredito: titãs ou olimpianos. Vamos ver quem é maioria entre nós. E que comece a última batalha nos comentários.